Meu bairro. Eu moro no bairro Tlatelolco, localizado a norte da cidade do México. Este bairro tem muita história, como verão a seguir. História do meu bairro. Sua fundação remonta ao ano 1337, quando em Tenochtitlan um pequeno grupo, cansado da rivalidade que tinham com os tenochtecas, decide migrar e assentar-se em uma pequena ilha ao norte da cidade de Tenochtitlan, à beira do lago de Texcoco. Lá, em 1338, eles ganharam terreno ao lago e fundaram a cidade de Tlatelolco, cujo nome significa Montículo Redondo. Esta cidade destacou como a maior centro comercial da região. No ano 1521, Tlatelolco virou no último reduto da resistência mexica perante a invasão espanhola e foi assim que finalizou a grande história dos mexicas. Nos anos 60, por mão do arquiteto Mário Pani, levou-se a cabo a construção do conjunto urbano Presidente Adolfo López Mateus. Sim, esse é seu verdadeiro nome. O projeto consistiu de 102 prédios, 22 escolas, 6 hospitais, 3 centros esportivos, uma central telefônica, 4 teatros e um cinema. Tudo isso distribuído em 3 superquarteirões, cada um dedicado a uma etapa histórica do país. A primeira está dedicada à independência do México, a segunda à reforma e a terceira à república. Dali recebem seus nomes os prédios. Tlatelolco também importante a nível mundial, pois foi aqui onde foi firmado o Tratado de Tlatelolco no ano 1967, o qual compromete as nações de América Latina a renunciar às armas nucleares. Um ano mais tarde, o 2 de outubro de 1968, o exército mexicano e o grupo paramilitar Batalhão Olímpia perpetraram uma grande massacre, provocando a morte de mais de 300 pessoas. A maioria estudantes que manifestavam-se pacificamente na Praça das Três Culturas. Mais tarde, no ano 1985, Tlatelolco volveria a presenciar uma tragédia provocada por um terremoto que atingiu os prédios, deixando centos de pessoas falecidas. Os lugares mais importantes de meu bairro. 1. A Praça das Três Culturas. Recebe esse nome porque nela convergem 3 etapas históricas. A primeira é a pré-hispânica, representada pela zona arqueológica de Tlatelolco com seus numerosos templos. A segunda corresponde à época colonial, da qual se destaca o Templo de Santiago e o ex-convento. A terceira está simbolizada pelo conjunto urbano e a torre do Centro Cultural Universitário. 2. A zona arqueológica de Tlatelolco. Nela pode admirar-se um templo dedicado ao deus Hecat, deus do vento. Também fica um templo decorado com petroglifos que representam os dias do calendário ritual. Este é meu favorito. 3. O Templo de Santiago. Durante muitos anos se evangelizaram aqui aos indígenas. Anos mais tarde, depois das guerras de reforma, foi saqueada e abandonada. A finais do século XX foi convertida em armazém. Foi assim até 1944, quando a igreja foi aberta novamente ao culto católico. 4. Ex-convento franciscano. Aí foi criado o primeiro colégio para índios, chamado Colégio de la Santa Cruz. Neste colégio, Juan Badiano, de origem indígena, elaborou o Códice de la Cruz Badiano, que é um compêndio de herbanário estudado até hoje. Outra obra importante é a História das Coisas da Nova Espanha, escrita por Fray Bernardino de Sahagún. Posteriormente, foi uma prisão e um quartel durante a Revolução Mexicana. A partir de 1975, foi a direção-geral do Arquivo, Biblioteca e Publicações
da Secretaria de Relações Exteriores. Atualmente é a Biblioteca Histórica Diplomática, a cargo da mesma secretaria. 5. O Centro Cultural Universitário Tlatelolco foi construído por mão do arquiteto Pedro Ramírez Vázquez, quem também é autor do Museu Nacional de Antropologia e História, da Basílica de Guadalupe e do Estádio Azteca. Este lugar foi sede da Secretaria de Relações Exteriores até 2006, mas agora é o Centro Cultural Universitário Tlatelolco, administrado pela UNAM. 6. A Torre Givanobras. Atualmente é conhecida como a Torre Insígnia e é o segundo prédio mais alto da Prefeitura Cuauhtémoc, somente detrás da Torre Latino-Americana. Na parte mais alta, tem o maior carrilhão de América com 47 sinos. Agora, abrange escritórios da Secretaria de Educação Pública. 7. Jardim de Santiago. Este jardim é uma réplica do Jardim do São Marcos de Aguascalientes, de onde era originário Mário Pani, que estive a cargo do projeto urbano de Tlatelolco. Ao centro do jardim fica um templo em cujo interior se lê uma frase como a que Cuauhtémoc descreveu a zona. 8. Jardim Médicos pela Paz. É melhor conhecido como Jardim da Paz e foi construído após a demolição de alguns prédios afetados pelo terremoto de 1985. A intenção do jardim é honrar aos médicos mexicanos que buscam a paz, impulsionando o desarme mundial. 9. Parque do Relógio. O espaço que ocupa hoje este jardim foi ocupado pelo prédio Nuevo León, que derrubou durante o terremoto de 1985. Seu nome tem relação com o grande relógio de sol que fica rodeado de umas pequenas arquibancadas. Também há um busto dedicado a Plácido Domingo em agradecimento à sua labor humanitária. Os lugares que eu gosto mais. O que eu gosto mais de Tlatelolco são seus jardins porque lhe dão vida aos seus corredores. Meu jardim favorito é o Jardim da Pera, que tem esse nome porque desde o céu é possível ver essa figura. Eu gosto porque é um lugar tranquilo, onde posso escutar e olhar as aves sem que me perturbe o barulho. Outro de meus lugares favoritos são o Jardim de Infância Melchor Ocampo e a Escola Primária Vicente Trujillo, porque me lembram de coisas lindas da minha infância. Também me encantava o Cinema Tlatelolco, porque ali foi a primeira vez que assisti um filme em um cinema com uma sala maior do que as salas de cinema atuais. Infelizmente, hoje fica em ruínas. Algo que eu também gosto, mas não é um lugar, são os fungos de lixeira, que ficam fora de cada prédio. Assim, eu posso jogar o lixo em qualquer momento, sem preocupações. As principais atividades sociais do meu bairro. As pessoas de Tlatelolco praticam basquetebol, futebol e futebol americano. Alguns jovens também praticam freestyle e mulheres de média idade praticam zumba ou outros exercícios ou danças. De noite é comum ver carrinhos de venda de elotes, esquites, frituras, tamales, pão, tostadas e doces. Durante os finais de semana, as famílias visitam alguma das duas praças comerciais que ficam ao redor de Tlatelolco, principalmente seus cinemas e restaurantes. Eu acho que os clubes esportivos são os centros sociais mais importantes, porque ali se pode praticar quase qualquer disciplina esportiva ou artística, como a natação ou teatro. Como eu vou da minha casa até a Festa Catlã? Eu nunca visitei a Festa Catlã, mas, segundo o Google Maps, deve pegar um ônibus na Avenida Manuel Gonçalves e desça no Panteão San Isidro. Daí, deve andar ao Calçada de Armas e pegue outro ônibus e desça uns quarteirões antes da festa e caminhe até sua entrada.